Beleza, beleza. Voltamos então, nosso módulo 6. O módulo 6 vai tratar aqui da parte de raciocínio sequencial. Então tá aí aparecendo para vocês na telinha, ó, indicação de que é o nosso curso reta final, Auditor Fiscal 2014. A gente está vendo aqui a parte de raciocínio lógico quantitativo. Eu sou o Bruno Lima e se quiser entrar em contato comigo vai ser pelo e-mail bruno.lima evp@gmail.com, beleza? E meu Facebook, para quem for adicionar, vai ser o facebook.com/bruno.lima.144. Pessoal, o que rola? Questão de raciocínio sequencial, vocês vão ver que a gente vai trabalhar aqui com 2 aulinhas só, é um módulo bem curtinho, beleza? Por quê? Não aparece com tanta frequência em provas do pessoal da ESAF, apesar de ser também um contrassenso. A gente vai trabalhar aqui com questões até mais recentes mesmo, beleza? Só que o que acontece? A parte de raciocínio sequencial, o que eu estou resolvendo chamar de raciocínio sequencial aqui dentro desse módulo para vocês? A gente vai trabalhar com questões que são de raciocínio dedutivo, então, tipo, questões que vocês têm que descobrir um padrão para a sequência, e vamos trabalhar também com as questões que vêm aparecido nas últimas provas, que têm aparecido nas últimas provas, que são questões de sequências, mas envolvendo PA e PG. Isso, gente, se vocês forem procurar questões da ESAF mais antigas, vocês não acham de jeito nenhum questões deles que tratem de PA e PG. Mas a gente vai resolver questões mais recentes, questões de 2013 e até questão de 2014 já, que os caras resolveram cobrar com mais frequência PA e PG. Então, por isso que a gente separou dessa vez isso aqui num módulo separado, beleza? Para quem acompanhou o meu outro curso que eu gravei aqui da ESAF, eu não tinha colocado essa parte como um módulo separado. Resolvi trabalhar, e aí, essa parte que está aqui de raciocínio sequencial, isso é mais comum aparecer até em questões do pessoal da FCC. Se você tiver aqui algum curso do Eu Vou Passar que você já tenha baixado, ou se tiver algum curso disponível aqui no Eu Vou Passar, que trate da parte de raciocínio sequencial, de sequências mesmo, eu acho até interessante, apesar de não ser específico da ESAF, mesmo que você encontre um curso que seja da FCC, por exemplo, eu acho que vale a pena. Não sei se é o grande forte para a prova, mas como forma de treinamento, talvez seja interessante complementar, beleza? Vamos ver, aqui eu coloquei para vocês só o trechinho do edital que fala, porque tem uma parte final do edital de vocês que é bem extensa, que coloca assim, ó, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de... Aí ele coloca lá, por meio de raciocínio matemático, e aí coloca um monte de coisa que a gente vai ver no módulo de matemática básica. Tudo isso aqui, a gente vai ver no módulo que vai estar chamando, vai estar avisado para vocês aí como módulo de matemática básica. E aí eu peguei isso, ó. Essa parte que está aqui é o nosso módulo 6. Ok? Essa parte daqui, ó, orientação espacial e temporal, foi o que eu coloquei para vocês como nosso módulo 3. Então, essa última parte do edital, só para reforçar, ela está dividida em 3 módulos, ó. Essa parte maior aqui é o módulo que vai tratar da parte de matemática básica, que eu não lembro de cabeça aqui qual que vai ser, se vai ser o 7 ou 8, não lembro, beleza? Esse que a gente vai ver agora, que é o de raciocínio sequencial, e o que a gente já viu no módulo 3, que foi a parte de orientação espacial e temporal, beleza? Que foi o que eu coloquei como raciocínio dedutivo, beleza? Então, é o que poderia atender esse finalzinho aqui. Então, vamos lá, vamos ver o que andou aparecendo aí com relação a essa parte. E aí, a gente já cai numa questãozinha que foi da última prova que eu tive acesso, né, para a gente ter a gravação desse curso, que foi a prova do Ministério do Turismo, que foi aplicada em fevereiro de 2014. Eu estou fazendo a gravação do curso aqui no início de abril de 2014. A última prova que foi aplicada pela ESAF até então foi essa. E aí, veio dizendo que a soma dos 200 primeiros termos da progressão 4, 7, 10 e 13 é igual a. Então aqui, vocês vão ter que se lembrar comigo que essa sequência que está aqui não é então uma sequência qualquer. 4, 7, 10 e 13, essa sequência que está aqui forma o que a gente entende como uma progressão aritmética. Do 4 para o 7 a gente somou 3 unidades, do 7 para o 10 a gente somou 3 unidades, do 10 para o 13 eu preciso que você enxergue aí que a gente somou 3 unidades. Então essa sequência que está aqui, ela não é uma progressão qualquer, ela é uma progressão aritmética. Ok? E aí, o que vai ser fundamental que você se lembre para questões que tratem de PA? Eu vou te passar 2 formulinhas. Uma formulinha, que é a formulinha do termo geral da PA. Fórmula
para um termo geral, um termo qualquer que faça parte de uma PA. Você vai guardar para mim que a fórmula é essa, ó. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. E qual que é a outra fórmula? A outra fórmula é a fórmula da soma dos termos da PA. A fórmula da soma dos termos da PA é essa que está aqui, ó. A soma é sempre o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. A1 mais AN vezes N sobre 2. Vamos tentar entender aqui o que a gente está colocando? Ó, o A1, esse negócio de A1, ele tem a ver com o primeiro termo. O que é o N? O N é o número de termos. O que é o R? O R é a razão. É o número que mantém o padrão na PA. No nosso caso aqui, o nosso R é o 3, ok? E na fórmula da soma dos termos, o S é para indicar a soma propriamente dita. O A1, de novo, é o primeiro termo. O AN, eu vou precisar que vocês se lembrem aí, que o AN vai fazer o papel de último termo da PA. E o N, da mesma forma, não vou repetir aqui, o N tem a ver com o número de termos, ok? Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. A questão está pedindo a soma dos termos, está falando da soma dos 200 primeiros termos. Então, a partir do momento que você se tocasse que era uma PA, não custa nada reforçar, né, pessoal, que aqui é uma PA, porque de um número para outro eu estou sempre somando o mesmo valor. Isso caracteriza uma progressão aritmética. Se eu somar de um número para outro sempre 5, 5, 5, 5, menos 100, menos 100, menos 100, isso vai caracterizar para a gente uma progressão aritmética. Em outras questões, daqui a pouquinho a gente vai relembrar o que é a tal da progressão geométrica, beleza? Então, se está falando de soma, e se você descobriu que a gente está tratando de uma PA, você vai ter essa formulinha que eu deixei indicada. É o primeiro termo, mais o último termo, vezes o número de termos dividido por 2. Agora, o que eu já posso te adiantar é o seguinte, pode até acontecer, mas é difícil. Quando a gente trabalha com a fórmula da soma dos termos, o que eu sempre oriento os meus alunos é o seguinte, dificilmente, quando você trabalha com a fórmula da soma dos termos, você não precisa utilizar a fórmula do termo geral. Então, de outra forma, quando você trabalha com a soma dos termos, na maioria das vezes, na maioria das questões que a gente tem de concurso, você vai em algum momento depender também de utilizar a fórmula do termo geral. Dificilmente você consegue resolver uma questão usando só a fórmula da soma. Quer ver por que o que eu estou falando vai fazer sentido nessa questão também? Olha o que acontece. A nossa PA é essa que está aqui, ó. 4, 7, 10, 13. Então, se eu fosse dar nome aqui aos elementos, é como se o meu A1 fosse o 4. Só que para calcular a soma, por essa formulinha que está aqui, a fórmula me orienta que eu vou precisar de quem? Eu vou precisar do primeiro termo, beleza? Que é o 4, ok. Só que eu vou precisar também do último termo. E quem que é o último termo? O último termo é o número, é o termo que está na posição de número 200. Só que ele não falou para mim aqui qual que é o número que está na posição de número 200. Então é o que eu sempre falo com o pessoal, não adianta querer dar uma de herói na hora da prova e querer sair somando 3, 3, 3, 3, 3 até chegar no número que estiver na posição de número 200, né? Primeiro que aí você já se despediu do seu cargo de auditor fiscal, você largou para lá, porque se for somar um por um, você desistiu do negócio, beleza? E outro, que por incrível que pareça, corre o maior risco da gente errar essa sominha. Somando de 3 em 3, já cansei de corrigir prova, às vezes, de aluno de ensino médio, que o cara vai querer fazer na marra e acaba que no meio do caminho soma um negócio errado. Então, não dá, beleza? Seria uma situação trabalhosa demais. É o que eu sempre falo o seguinte, você tem honra. Se você esquecer da fórmula, você tem honra, cara. Você não vai perder uma questão somando até o termo da posição de número 200, fazer isso tudo para ganhar uma questãozinha só? Não, não, não. Você não vai se dar esse trabalho todo, não. Você não merece isso, não, beleza? Então, aqui, a gente vai ter que arrumar um jeito mais tranquilo. Então, o jeito mais tranquilo vai ser usando a fórmula do termo geral. Vê se está ligando o que eu estou falando. Eu falei que quando a gente trabalha com soma,
dificilmente você vai conseguir resolver a questão usando só a fórmula da soma, tanto que eu já estou te mostrando. A fórmula da soma depende do último termo, só que eu não conheço o último termo. Então, como que eu descubro esse último termo? Usando a fórmula do termo geral. Então, vem comigo e a história aqui vai ser o seguinte. Eu preciso descobrir quem que é o cara que está na posição de número 200. Quem que é o A200? A fórmula do termo geral da PA é essa, ó. A1 mais N menos 1 vezes R. Então, se liga aí. Quem que vai ser o meu A200? O meu A200 vai ser o meu A1 mais, tá vendo esse N? Esse N é esse N. No meu caso, o meu N aqui é como se fosse quanto? Ó? É como se fosse 200. Então, é como se fosse ficar A1 mais 200 menos 1 vezes a razão. Então, o meu número que está na posição de número 200, o termo que está na posição de número 200, vai ser o A1 mais 199 vezes o valor da razão. Ok? Agora, vamos dar uma treinada rápida para ver se você consegue memorizar isso aí? E se eu estivesse falando do A80? Guarda para mim rapidinho, ó. O A80, ele vai ser o A1 mais 79 vezes R. Quem que vai ser o meu A63? O meu A63 vai ser o meu A1 mais 62 vezes R. Repara que o cara que vai estar multiplicando aqui a razão, ele vai sempre ser uma unidade menor do que o que está aqui. Então, se eu falar para você do A797, quem que vai ser o A797? Vai ser o A1 mais 796 vezes o valor da razão. Beleza? Então, está feito aqui, ó. A indicação do A200 a gente já tem. Agora vamos fazer o cálculo dele. O A200 vai ser esse cara aqui então, ó. É o A1. Quem que é o A1? O A1 é o 4 mais 199 vezes o valor da razão. O valor da razão foi o 3. Então a gente vai ficar com um A200, que é igual a 4 mais, ó, cuidado que vocês não fazem ideia de como eu vejo gente errando a questão por conta disso, ó. Abraão, somei o 4 com 199, deu 203, aí eu multipliquei o 203 por 3. Não pode, cara. Tem que se lembrar do seguinte, primeiro a gente tem que fazer o quê? Primeiro a multiplicação, ó. 199 vezes 3, para depois você somar isso aqui com 4, beleza? O 199, se você fosse multiplicar por 3, você ia ter que encontrar para mim 597. O que indica, então, que o número que está na posição de número 200 é o número 601. Pronto. Agora, a gente parte para o cálculo da soma. A soma dos 200 primeiros termos seria, então vou deixar indicado aqui, ó, a soma dos 200 primeiros termos seria isso aqui. É o A1, que foi 4, mais o AN, o último termo, que foi 601, vezes o número de termos, que foi 200, e o resultado disso aqui dividido por 2, ok? Então, se quiser dar nome aos elementos aqui, depois você vai identificando, ó, o A4 é o A1, o 601 nesse caso é o A200, o 200 é o número de termos, dividido por 2. Conclusão, a soma ia dar 605 vezes, aqui nesse caso a gente simplifica, ó, o 200 por 2 vai dar 100 e vai dar 1. Então vai ficar 605 vezes 100, e aí o 605 vezes 100 é a mesma coisa que 60.500, ok? 60.500, o gabarito correto para essa que está aqui, está indicado lá na letra D de dado. Então essa foi a primeira questãozinha que a gente trabalhou, que foi uma questãozinha envolvendo a soma dos termos da PA. Deixa eu só avisar uma coisa para vocês. A questão número 1, por exemplo, ou melhor, a questão número 1 não. A prova do Ministério do Turismo, se não me engano, no edital de raciocínio lógico, vinha falando especificamente sobre somas, né? Tipo assim, sobre soma não, sobre progressões aritméticas, progressões geométricas. Então é verdade que alguns editais da ESAF dos últimos anos aí,
eles passaram a incluir a parte de progressões aritméticas e geométricas no próprio edital. No edital de vocês, que é o edital da Receita Federal, isso não aparece explícito, beleza? Não tem lá escrito progressões aritméticas e geométricas, e não precisa esperar. Primeiro, porque o fato dele colocar raciocínio sequencial já abre margem para isso, beleza? E segundo, porque aquele edital, conforme a gente já falou, ele abrange tudo, gente. Ele tem tudo, tem geometria, tem trigonometria, tem álgebra. Posso entender que isso aqui está dentro da parte de álgebra, dentro da parte de aritmética. Então aqui, não esperem, né? Ou não descartem, por exemplo, a possibilidade de cair PA e PG, simplesmente porque não está explícito no edital. Tanto que uma das questões que a gente vai resolver aqui nesse módulo foi uma questão que caiu na última prova da Receita Federal, que o edital era o mesmo. Também não tinha PA e PG explícita no edital e caiu uma questão, beleza? Então, PA e PG, antes que alguém já envie e-mail, não aparece no edital, mas raciocínio sequencial abre margem para isso, beleza? Manda ver, vem comigo, questão número 2, questão desafio desse ano também, da mesma prova, Ministério do Turismo, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte, ele quer o valor da série geométrica, 2, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos, mais... e por aí vai. Ó, primeiro que ele já te dá uma dica, série geométrica. Se ele está falando para você de uma série geométrica, é porque ele está falando de uma PG. Que PG é essa? Olha para cá. É a PG que tem como elementos o 2, o 1, o 1 meio, o 1 quarto, o 1 oitavo, o 1 16avos, e ele dá a entender, com essa reticências é fundamental. Ele dá a entender com essas reticências que essa progressão geométrica é uma progressão geométrica infinita. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque o negócio é o seguinte, quando a gente for trabalhar com PG, vão existir duas fórmulas para PG. Anota aí, nós temos a fórmula da soma dos termos da PG finita, e aí você vai deixar anotado para mim, que a soma dos termos da PG finita é dado por essa formulinha que está aqui, ó. É o A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. O que vai indicar a letra Q? A letra Q é a razão da PG, ok? Letra Q é a razão da PG. O A1 é o primeiro termo e o N continua sendo o número de termos, ok? Por que isso aqui é uma PG? Isso aqui é uma PG porque a ideia da letra Q na razão da PG não é à toa, é a ideia de quociente. Se você for pegar um número que está depois e for dividir pelo que está antes, pega o 1 e divide por 2. Agora, pega para mim o 1 meio e divide por 1. Pega depois para mim o 1 quarto e divide por 1 meio. Você vai ver que todos esses quocientes, a letra Q, que indica a razão da PG, vem de quociente. Todos esses quocientes, o segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo, o quarto dividido pelo terceiro, o quinto dividido pelo quarto. Todas essas divisões apresentam para mim o mesmo resultado. No caso aqui, o número 1 meio. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma sequência numérica e que a gente percebe que de um número para outro, eu sempre multiplico por um mesmo valor, que a ideia seria essa, né? Se a gente fosse agora voltar do 2 para o 1 meio, você ia ver que para o 2 virar 1 meio é como se eu tivesse multiplicado por 1 meio. O 1 para virar 1 meio é como se eu tivesse multiplicado por 1 meio. Então é isso que é PG. PG é quando a gente percebe que de um número para outro, eu estou sempre multiplicando por um mesmo valor. Então aqui nesse caso a gente está sempre multiplicando por 1 meio. E aí, o que vocês vão ter que ficar atentos? Eu estou falando de soma, né? Ou eu estou pedindo o valor dessa série, mas essa série é uma soma. Quando ele fala para vocês de soma de PG, vai ser fundamental que vocês fiquem atentos.
se a PG para a qual a gente está somando os termos é finita ou se ela é infinita. Para essa questão que está aqui, a gente não vai usar a fórmula da PG finita. A gente vai ter que trabalhar com essa que está aqui, ó. É a soma dos termos da PG infinita. A gente vai trabalhar aqui com a fórmula da soma dos termos da PG infinita. Qual que é essa fórmula? A soma dos termos de uma PG infinita é dada por essa formulinha que está aqui, ó. É o A1 dividido por 1 menos a razão. Desde que a razão varie entre menos 1 e 1. Isso aqui é uma condição importantíssima. Presta atenção. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas o que eu preciso que você tenha noção é o seguinte. Se você fosse fazer uma soma dos termos de uma PG infinita, o que a gente sempre fala é o seguinte. Claro, e eu entendo perfeitamente quando na sua cabeça rola uma dúvida do seguinte. Ô Bruno, como que eu vou somar alguma coisa que é infinito? Se o negócio é infinito, não vai ter o último termo. Então, como que eu vou conseguir somar um negócio que nunca vai parar? Porque sempre vai ser infinito, eu sempre vou poder acrescentar um número a mais. Então, é por isso que eu falo, eu entendo perfeitamente a sua dúvida. Mas o que eu preciso que você pelo menos acredite em mim intuitivamente é o seguinte. Se a razão variar entre menos 1 e 1, que é o que está acontecendo aqui, a gente vai perceber que quanto mais eu acrescento termos da PG, menores são esses valores. A gente vai percebendo que o crescimento da PG ele vai sendo muito pequeno. Os números, né, que a gente vai alterando, eles vão alterando muito pouco. Então a soma, por mais que eu coloque muitos valores, aquela soma, ela varia muito pouquinho. Então a gente trabalha aqui com a ideia de um limite que a gente fala. Para quem está me assistindo e que é da área de exatas, sabe que na faculdade, aí, né, nas faculdades da área de exatas, a gente costuma trabalhar com limites, derivados. Então aqui a gente trabalha com uma ideia de limite. Essa soma, a demonstração dessa forma, vem de uma fórmula que envolve cálculo de limite. Então aqui, fica até errado a gente falar que a soma vai ser igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Na verdade, a soma tende a esse resultado. A soma tende a ficar muito próxima desse resultado. Só que isso só acontece se a razão variar entre menos 1 e 1, que é o que está acontecendo aqui nessa questão, pessoal. A razão que a gente está trabalhando aqui é uma razão que vale 0,5. É um meio, 0,5. Então a gente consegue identificar a aplicação dessa formulinha para essa questão, porque ele me pede soma de uma coisa que ele dá a entender que é infinita, então só poderia ser uma PG, e além disso, eu precisaria ter a garantia de que a razão fica entre menos 1 e 1. Consegui, a razão é 0,5. Então aqui, para essa questão, o que a gente deveria fazer é isso, ó, deixar indicado que a soma, como ela é o A1 e o A1 foi 2, a soma seria 2 dividido por 1 menos a razão. A razão a gente viu que é meio. Então eu estou usando essa formulinha aqui, beleza? A1 dividido por 1 menos a razão. Então significa que a soma ia ser 2 dividido por... Coloco 2, 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2, menos 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Então aqui tirei o MC e vou ficar com uma soma que vai ser de 2 sobre 1 meio. 2 menos 1, 1, 1 sobre 2. E aí você vai manter para mim a primeira e multiplicar pela segunda invertida. Então a gente vai ficar com 2 vezes 2 sobre 1, o que indica então que a soma deveria ser igual a 4. Aí é o que eu estou te falando. Você vai somar esses números aqui e vai ver que essa soma não dá 4. Na verdade, essa soma nunca vai dar 4. Mas vocês vão ver que quantos mais valores vocês colocassem aqui e somassem para mim, mais próximo essa soma ia ficar de 4. Então aqui a gente deixa indicado que o gabarito foi a letra B. E ó, às vezes tem gente que me pergunta o seguinte, Bruno, eu não poderia usar a fórmula de baixo não, que é a soma dos termos da PG finita? Não poderia. Para essa questão, você não poderia. A gente só poderia trabalhar com a fórmula da soma dos termos da PG finita se ele pedisse igual na questão anterior, que foi de PA. Ah, determine para mim a soma dos 100 primeiros números. Aí sim, a gente trabalharia com a fórmula da PG finita. Se ele der a entender que é infinito, que o processo nunca vai acabar, vocês vão ver que vai ter a ver com PG, porque a gente não tem essa fórmula para PA, beleza? Não tem fórmula para a soma dos termos da PA infinita, não tem como eu fazer isso para PA. Tudo que tiver a ver com o infinito vai ter a ver com a PG, e a ideia de soma. E vocês vão perceber que obrigatoriamente a razão vai ter que ficar entre menos 1 e 1, como foi o caso aqui. Tranquilo? Maravilha. A gente vai fazer o seguinte,
A nossa próxima questão, eu vou pular a número 3 e eu vou fazer com vocês a questãozinha número 4. No início da próxima aula, a gente volta na questão número 3, tranquilo? Questão número 4, para a gente encerrar essa aula. Pessoal, eu fiquei de cara com a questão número 4. Essa questão número 4 foi prova da ESAF, de nível superior, analista do Ministério da Fazenda, de agosto do ano passado. Os caras têm hora que eles são muito sem criatividade. Olha a questão número 4 e olha o enunciado da questão número 1, gente. Vocês vão ver que foi basicamente a mesma coisa. A única diferença é que a questão número 1, que caiu agora em fevereiro, pediu a soma dos 100 primeiros termos. E a questão número 4 pediu a soma dos 100 primeiros termos. Eu estou falando que eles não têm muita criatividade, porque não sei se vocês perceberam, mas a sequência é a mesma. Foi a mesma questão a mesma sequência da questão número 1, que foi a sequência 4, 7, 10, 13 e 16. Então a gente teria que, mais uma vez, perceber que isso daqui não é uma sequência qualquer, isso daqui é uma PA, porque de um número para outro a gente está sempre o quê? Ó, somando um mesmo valor. No caso aqui, eu estou sempre somando 3. Lembra comigo da fórmula da PA ou já esqueceu? Professor, esqueci. Memória volátil, hein? Sumiu já da sua cabeça? Então estou aqui para te lembrar, ó. A soma vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2, beleza? O A1 é o primeiro termo, a gente conhece. O AN eu não conheço, isso foi outra coisa que eu te falei. Que se você perceber que você tem que usar a fórmula da soma dos termos da PA, isso não acontece para a fórmula da soma dos termos da PG. Quando você tem que usar a fórmula da soma dos termos da PA, dificilmente você vai conseguir se safar só com essa fórmula. Muito provavelmente você vai depender de usar a fórmula do termo geral. E aqui não vai ser diferente. Eu vou precisar da fórmula do termo geral, que eu vou precisar descobrir qual que é o valor do centésimo termo. Então tá aqui, ó. O centésimo termo vai ser o quê? Vai ser o primeiro mais quantas vezes o valor da razão? Mais 99 vezes o valor da razão. O centésimo termo vai ser o primeiro termo somado com 99 vezes o valor da razão. Então vamos deixar indicado aqui, ó. Lembra que é o A1 mais N menos 1 vezes R, tá? Lembra que esse 99 que está aqui vem lá da formulinha, dando a entender que é o N menos 1. O N seria o 100, 100 menos 1, 99. Então ia ficar o A1, que é 4, mais 99 vezes o valor da razão, que a gente viu que foi 3. Então o nosso centésimo termo ia ser 4 mais, lembra de primeiro multiplicar, 99 vezes 3 vai dar 297, e aí o 297 com mais 4, vocês vão descobrir que o centésimo termo tem que ser igual a 301, ok? Com isso, o que passa a ser a nossa soma? A nossa soma então vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser o A1, quem que é o A1? O A1 é 4, mais o AN foi 301, vezes o número de termos, então vezes 100, dividido por 2. Lembrando que o AN sempre tem a ver com o último termo. Então foi por isso que a gente precisou descobrir o centésimo termo, ok? Então a soma ia ser 4 mais 301, que vai dar 305. 305 vezes 50. Simplifica aqui o 100 com 2. Vai dar 50 sobre 1, então vai ficar 305 vezes 50. Esse 305, se a gente for multiplicar por 50, vocês vão chegar em 15.250. 15.250, o gabarito estava indicado para vocês lá na letra E, ok? Beleza, beleza? Então, encerramos mais uma aulinha. A aulinha que está tratando aqui da parte de raciocínio sequencial. Daqui a pouquinho a gente volta. Não esqueci da questão número 3, beleza? No início da próxima aula, a gente resolve a questão número 3. Tudo de bom para vocês. Até daqui a pouquinho. Valeu, pessoal.